inscrever o crédito tributário em dívida ativa. O crédito tributário precisa ser inscrito em dívida ativa. A partir do momento que o crédito tributário sofrer ou ter essa inscrição, uma vez inscrito, a Fazenda Pública terá condições de extrair um documento que confirma que a dívida está em aberto, um documento que certifica que a dívida está ativa. Que documento é esse? Eu estou falando da CDA, da Certidão de Dívida Ativa, que é o título executivo extrajudicial que a Fazenda Pública tanto precisa para promover a execução fiscal. Exatamente, a CDA é o título executivo necessário e imprescindível para a Fazenda Pública promover a execução fiscal. Perfeito? A partir disso, desse instante, então, estará aberta a possibilidade dela promover a execução. E aí, olha algo que é interessante. Presta atenção. Eu disse que o prazo prescricional é de 5 anos para quê? Para inscrever em dívida ou para executar? Para executar. São 5 anos para executar. Ora, sabendo que para executar é imprescindível a inscrição em dívida ativa, ela é antecessora à execução, não é? Então você pode e deve reconhecer que se a execução fiscal tem que ser dentro de 5 anos e a inscrição em dívida ativa é antes da execução fiscal, logo a inscrição em dívida ativa também tem que se dar dentro de 5 anos. Mas você marcou bem. O prazo de 5 anos não é para inscrever, o prazo de 5 anos é para executar. É que para executar, o fisco também precisa se preocupar em inscrever em dívida ativa anteriormente. Ok? Ficou claro? Mais uma situação interessante, uma informação curiosa sobre prescrição e que você tem que saber. Olha só, o prazo prescricional, será que ele em algum momento ele pode ser paralisado? Ou eu posso tentar evitar essa execução fiscal? Porque ninguém quer sofrer execução fiscal. Será que é possível paralisar, congelar esse prazo de execução fiscal? Melhor, esse prazo prescricional para se promover a execução fiscal? Dá para acontecer isso? É possível fazer isso? Nós, como contribuintes, podemos buscar essa possibilidade? Eu digo, sem dúvida nenhuma. E como? Olha só, existe a situação em que o prazo prescricional está correndo e você tem as condições de interromper, melhor, suspender a exigibilidade do crédito tributário. Como suspender a exigibilidade do crédito tributário? Você conhece. Tem um dispositivo do CTN, vale a pena marcar, é o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Repito, artigo 151. Aí você me pergunta, professor, ele versa sobre o quê? O artigo 151, ele trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por exemplo, liminar em mandado de segurança ou em cautelar, tutela antecipada, depósito no montante integral, parcelamento, moratória. Então, todas essas são situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E aí, por que isso é importante saber? Porque se suspende a exigibilidade do crédito tributário, será que ele não paralisa o prazo prescricional também? De certo, paralisa. Então, deixa bem gravado aí que o prazo prescricional, sim, ele poderá ser suspenso pelas mesmas modalidades que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Convenhamos, se o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, o fisco pode executar algo que sequer pode ser exigido? Não tem sentido nenhum, concorda? Então, se você suspende a exigibilidade do crédito, enquanto o crédito tributário se mantiver com a exigibilidade suspensa, a Fazenda Pública não terá condições de promover a execução fiscal. Não tem condições, você impede a possibilidade da Fazenda Pública executar. Mas você lembre que, por outro lado, o prazo prescricional estará igualmente suspenso. Portanto, para fechar nosso tema do dia, deixa bem gravado aí, você resumiu, informando então o seguinte: o prazo prescricional, ele pode ser suspenso? Pode ser suspenso. Como? Por aquelas modalidades que também suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Fundamento, artigo 151 do CTN. E uma vez
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, por que você faz isso? E por que isso é interessante para o contribuinte? Por quê? Porque uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, essas são as alternativas que você possui para impedir a execução fiscal. Feito isso, você impede a execução fiscal. Enquanto estiver suspensa, a execução fiscal não terá como ser proposta, como ser promovida. Você suspende a exigibilidade do crédito, a execução fiscal não poderá ser proposta. Ficou claro, então, meus amigos? Esse foi nosso tema do dia e prescrição é algo que não dá para esquecer, deixar de lado em momento nenhum, seja pela prova que você esteja fazendo, concurso, o exame de ordem. Olha, e não sai daí, no nosso próximo bloco nós temos o Pergunte ao Professor para matar suas dúvidas. Não sai daí, é só mais um minuto. Voltamos então, nossos amigos, para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, que você tem tanto participado, e pode participar ainda mais enviando as suas dúvidas para o e-mail provafinal@lfg.com.br, ou então, inclusive, aproveite para acessar esse e outros conteúdos do nosso site, www.lfg.com.br. Não deixe de participar, mande suas dúvidas, acesse o nosso site sempre que você quiser para conhecer um pouquinho mais a respeito dessa e de outras matérias. Mas vamos lá, então, vamos partir para as nossas perguntas, para que, de repente, eu possa estar resolvendo, na verdade, hoje, a sua pergunta, para você saber um pouquinho mais a respeito de prescrição no direito tributário. Vamos lá para a nossa primeira pergunta? Professor, qual a diferença básica entre prescrição e decadência? Prescrição e decadência. Aquela pergunta típica a respeito da matéria. Essa a gente tem que saber de cor e salteado. Mas olha aqui, bem em forma, bem objetiva, né? Diferença básica entre prescrição e decadência. Quando você pensa sobre esses dois institutos, e natural lembrar sempre dos dois, eles têm algo semelhante, na verdade, que é o próprio prazo. Os dois, tanto a decadência como a prescrição, comportam o mesmo prazo, que é de 5 anos. Mas aí é a semelhança. 5 anos para um, 5 anos para outro. Ela perguntou a respeito da diferença básica. A diferença básica entre decadência e prescrição é o momento em que elas acontecem. Olha, eu diria que o que pode funcionar como um verdadeiro divisor de águas entre um e o outro é justamente a prática do lançamento. E vou explicar. Lembra que eu comentei aqui, logo no início, no nosso tema do dia, a respeito do procedimento de cobrança tributária. O tributo nasce com fato tirador e o fisco, portanto, ele tem um prazo de 5 anos para constituir o crédito tributário. É que para constituir o crédito tributário, ele necessariamente deverá se valer do lançamento dessa atividade administrativa plenamente vinculada. Perfeito? 5 anos para lançar. Feito o lançamento, proposto o lançamento, constituído o crédito tributário, abre-se aquele prazo de 30 dias, lembra, para pagar ou apresentar defesa. Se você não se vale nem de uma situação nem de outra, a Fazenda Pública, então, deve se preocupar em promover a execução fiscal. Quanto tempo mesmo ela tem para promover a execução fiscal? Exatamente, 5 anos. Vocês percebem, então, que a diferença básica entre decadência e prescrição é justamente o lançamento. Antes do lançamento, você fala em decadência. E após? Após o lançamento, você pensa em prescrição. Antes do lançamento é decadência, após você deve se enveredar para o prazo prescricional. Ficou claro? São as diferenças básicas entre decadência e prescrição. Lembrando ainda que eu tive condições de comentar aqui com vocês que a prescrição existe ou traz a possibilidade dela ter seu prazo paralisado, suspenso, portanto. E a decadência? A decadência pode ter seu prazo paralisado? A prescrição pode, suspenso. Agora, e a decadência pode ter seu prazo paralisado? Em nenhum momento o CTN dispôs sobre alternativas que venham a suspender o prazo decadencial. Portanto, a decadência não pode ter seu prazo suspenso. E a prescrição? Pode sim ter seu prazo suspenso. Mas a decadência vem antes do lançamento e a prescrição
após